tudo bem? Voltamos com as nossas aulas de Química. Hoje, especificamente, nós vamos entrar no conceito da Química inorgânica. Passamos lá por todas aquelas definições de ligações químicas, ligações covalentes, ligações metálicas, ligações dativa, ligação iônica. Falamos os conceitos das interações intermoleculares, né? Foram as nossas últimas aulas, molécula apolar, pontos de hidrogênio, forças de Van der Waals, né? Dipolo induzido, dipolo permanente e assim sucessivamente. Hoje nós vamos seguir o nosso critério aqui. Veja bem, alunos, olha só. A química, a estrutura da matéria passa por essas quatro grandes notas aqui, essas quatro grandes estruturas: átomo, molécula, substância, mistura. Tudo que você conhece de palpável no universo passa por essas quatro estruturas. Tá certo? Então o átomo, ele se organiza em moléculas, as moléculas se organizam em substâncias, as substâncias se organizam em misturas. Tá certo? Tudo que você pode pegar, tocar no nosso plano físico é formado a partir desses quatro modelos aí. Começa com a unidade básica, que é o átomo, molécula, substância e mistura. Vamos fazer uma revisão. O átomo nós estudamos, né? Lá atrás, quando nós falamos de prótons, nêutrons, elétrons, fizemos as configurações eletrônicas. Lembra da nossa aula de atomística, onde a gente, conseguiu organizar os elétrons, a distribuição eletrônica nas camadas, nos subníveis, falando dos orbitais. Tudo sobre o átomo já foi estudado aqui no nosso canal. Se você não tem, se você não acompanhou, volta em aulas anteriores. Depois nós falamos das moléculas, aí nós falamos de moléculas polares, moléculas apolares. O conceito de molécula, de átomo, nós vamos para moléculas falando do quê? Das substâncias. Das ligações químicas. Os átomos, eles se organizam em moléculas através de ligações químicas. São três tipos: metálica, dativa, metálica, covalente e iônica. Tá certo? Esses três tipos de ligações organizam as infinitas moléculas que nós temos no planeta Terra. A formação dessas moléculas, melhor, né? Então, aí nós fizemos um apanhado sobre todo tipo de molécula: ligação covalente, molécula polar, molécula apolar, se ela tem ponto de hidrogênio, se ela não tem, se as forças de interação entre elas é dipolo induzido, dipolo permanente. Então, nós fizemos um estudo completo sobre a formação de moléculas e o comportamento das moléculas, correto? Seguindo adiante, lembrando vocês que tanto em átomos e moléculas a gente fez a análise quantitativa, massa molar, massa atômica, massa molecular, o mol, o 6 vezes 10 a 23, tá certo? Nós fizemos uma verdadeira avalanche de informações só com esses dois conceitos aqui, essas duas formações aqui, tá certo? E depois nós vamos partir para substâncias. Agora nós vamos nas substâncias, né? E que tipo de substâncias que nós vamos estudar? Eis a questão, tá certo? Que tipo de substância? Lembra? Para você aprender química, você tem que fazer o raciocínio diferencial. O que é o raciocínio diferencial, professor? Saber fazer distinções, certo? Então nós vamos partir da química inorgânica. Nós temos dois tipos de química: química orgânica e química inorgânica. A química orgânica, até antes da descoberta da ureia, era todas as substâncias sintetizadas por tecidos vivos. Essa era mais ou menos a definição que existia de química orgânica. Uma substância só poderia ser um composto orgânico se ela fosse sintetizada por tecidos vivos. E aí, com a descoberta da ureia, descobriram que uma molécula orgânica pode ser sintetizada através de laboratório. E quebrou a teoria da vitalidade aí na química, que somente tecidos vivos produziriam compostos orgânicos. Hoje, a definição mais exata do composto orgânico é a química do carbono. Isso é uma coisa que nós vamos ver lá na frente, tá? Moléculas formadas por cadeias carbônicas.
E a química inorgânica são todos os outros demais substâncias, tá certo? Então a química ela é separada em química orgânica e química inorgânica. E hoje nós vamos ver a química inorgânica, quais são as substâncias, né? Que tipo de substâncias que aparecem na química inorgânica, como que elas se comportam mediante as reações, mediante ao contato com a água, né? Aliás, olha que eu já recebi, eu dei aula numa escola particular aqui da região durante 2 anos de química. E os alunos, por eu ser um cara que eu atiço muito a curiosidade deles em sala de aula, eu falo coisas que faz eles ficar assim, então eles me perguntavam, né, as coisas. E um aluno uma vez me perguntou: professor, por que todas as coisas na química é com solução aquosa? Né? Com solução aquosa. Por que solução aquosa, professor? Uma pergunta besta, né? Assim, parece ser uma pergunta besta, uma pergunta idiota, mas não é. É uma pergunta de suma importância, que infelizmente a boa parte dos alunos não fazem. Eles veem isso todo dia, o professor jogando matéria na lousa e ele não faz. Por que solução aquosa? Porque tudo na química é solução aquosa. Alunos, estudante, a água é um solvente universal. A água é a substância que mais dissolve substâncias no planeta Terra, tá certo? Ela dissolve o maior número de substâncias do planeta Terra, correto? E a grande maioria das reações químicas ocorre em solução aquosa, entenderam? Então o químico de laboratório, quando ele vai fazer seus experimentos lá e vai promover uma reação, dificilmente essa reação não está em solução aquosa. No nosso organismo, 75% é água. A digestão ocorre no estômago em solução aquosa, tem água no estômago. Você vai tomar, você acaba de almoçar, você não bebe água? Ocorre em solução aquosa. As reações do nosso sangue tem água, ocorre em solução aquosa. Então, por isso que você vai ver um apanhado de reações em solução aquosa, por isso que se fala muito em solução aquosa, tá certo? A água é um elemento neutro, considerado neutro, entre ácido e base. Depois nós vamos falar sobre isso, tá? Então a água é a substância mais abundante do planeta Terra, correto? Aliás, de água você vai ter que saber tudo, tá? O vestibular não vai dar nada de água para você. Você tem que saber ponto de fusão, ponto de ebulição, calor específico da água. Você tem que saber se ela é uma molécula polar ou apolar. Se não souber, volta nas aulas anteriores. Entendeu? Então de água você tem que saber tudo, a densidade. O vestibular não dá nada de água, porque é uma substância universal. E aí, nós precisamos ver o seguinte: substâncias, quais os tipos de substâncias? Agora vamos concentrar nas substâncias. Quais os tipos de substâncias que nós temos na química inorgânica? As 4 grandes substâncias, né? São divididas em ácidos, bases, sais e óxidos. E nós vamos estudar aqui cada uma delas. Hoje nós vamos fazer um apanhado sobre ácidos, tá? E com resolução de 2 exercícios básicos. Depois, base, 2 exercícios básicos. Sais, óxidos, e aí a gente fecha a fatura com uma resolução, uma revisão completa aí de 7 exercícios aproximadamente. Ok? Então vamos lá. Primeiro, definição de ácidos. Bom, essa definição é o que está nos livros didáticos convencionais, tá? E claro que se você pegar na química superior aí, dos livros didáticos superior, eles têm outros tipos de definições, mas a definição universal é essa, ó. Ácido é toda substância que em solução aquosa sofre ionização, fornecendo íons H+. Nossa, professor, ionização, que nome estranho, hein? Eu nunca vi isso não, professor. Ionização, o que significa ionização? Depois nas bases, nos sais, vocês vão ver que eles sofrem dissociação iônica. E vocês vão entender, tá? Bom, eles liberam íon H+, correto? Então, para nós aqui, a maioria das substâncias que tiver o H na frente, por exemplo, HCl, vamos colocar como exemplo, né? Exemplo, ó, HCl, H2S, H3PO4, H2SO4
etc., são ácidos, certo? Ácidos. São exemplos aí de ácido, tem infinitos, né? São exemplos de ácido. H na frente aqui, ó, com exceção da água, tá? Você viu uma substância com H aqui na frente, é ácido. Aí você pergunta assim, ô professor, eu vi uma substância assim, ó, com H aqui. Isso aqui não é ácido? Não. Quando o H, ele vem na frente, significa que ele é mais eletronegativo que esse aqui, correto? Nesse caso, ocorreu uma ligação iônica entre sódio e hidrogênio. Eles são chamados de hidretos, tá? Que não tem nada a ver com ácido, correto? Hidreto, é um outro tipo de substância. Mas quando o H está aqui na frente, ó, escrito nesse formato, ele é ácido. Aí você pergunta para mim, outra pergunta. Ô professor, como é que quando... Já me perguntaram isso em aulas de química. Como é que quando eu escrevo uma substância assim, ó, como que eu sei que o H vem primeiro que o S? Não poderia ser assim, professor? Como que eu sei que o O vem primeiro? Por que tem essa ordem? HSO. Se não sabe, vai ter que voltar nas nossas aulas anteriores. Essa ordem descritiva de uma molécula está de acordo com a ordem de crescimento de eletronegatividade. Então, se você pegar o oxigênio é mais eletronegativo que o enxofre, que é mais eletronegativo que o hidrogênio. Lembra? A eletronegatividade cresce da esquerda para a direita. E o H está lá no extremo, na extrema esquerda da tabela. Enquanto que o oxigênio, o enxofre e o oxigênio estão mais à direita. Então, essa ordem é a ordem de eletronegatividade. Ah, que legal! Ah, então quer dizer que aqui o cloro é mais eletronegativo que o H e por isso se escreve assim. Maravilha, maravilha. Como que ocorre essa reação? Essa ionização? Então, tipo, eu pego aqui, por exemplo, o H2S, certo? Eu escrevo aqui aquoso, né? Tá numa solução aquosa. Vai se liberar HS-2 mais o H+ aqui, ó, correto? Ou seja, esse 2 aqui é a valência do S, ó, -2, significa que ele tem 2 elétrons livres, ele precisa fazer 2 ligações de covalente com o hidrogênio, correto? E para o oxigênio unir-se a S, nós vamos precisar de 2, hidrogênio. Para o hidrogênio se unir a S, nós vamos precisar de 2 hidrogênios. Certo? Por quê? Porque o S, ele é -2, a valência dele é -2, 2 elétrons livres. Ele pode fazer até 2 ligações. Então, nós precisamos de 2 H+. Então, essa molécula libera 2 íons H+. Por quê? Porque ele é H2S. Ah, então quer dizer aqui que o HCl, professor, o HCl, ele, no aquoso, ele vai liberar um só. Sim. Olha lá, ó. Como tem um H aqui, é um hidrogênio, olha lá, Cl menos H+. Legal, bacana, hein? Então, isso aqui seria a ionização. Olha, isso aqui é uma descrição, uma notação, tá? De como o ácido se comporta em suas valências, tá? A ionização, propriamente dito, ela aconteceria assim, ó. Vamos pegar o exemplo do H2SO4. H2SO4. Quando eu coloco ele com H2O, certo? H2O, o que acontece? Vamos ter a liberação de SO4. Quantos hidrogênios eu tenho aqui? 2 hidrogênios. -2, mais H3O+. Isso aqui é uma molécula de hidrônio. É como se o H ficasse em contato com a água e ocorresse uma nova substância aqui. Isso aqui é uma água hidrogenizada com cátions H+. Então, esse hidrônio, ele é formado, aqui é escrito dessa forma aqui, aluno, aqui é um mais, é um sinalzinho de mais, tá? É uma descrição nesse formato aqui. É o seguinte, para cada hidrogênio ionizável no ácido, eu vou precisar de uma molécula de água para formar um hidrônio.
Quantos hidrogênios eu tenho aqui? Eu tenho 2 hidrogênios ionizáveis. Então eu preciso, balanceando, de 2 moléculas de água para formar 2 moléculas de hidrônio. Esse hidrônio é uma água hidrogenizada aí, com altas cargas de cátions H+. Entenderam, alunos? Compreenderam? Fácil, né? Moleza, tranquilo? Pois é, não é difícil, certo? Essa ionização, ela pode acontecer de forma parcial. Depois nós vamos fazer algumas reações aqui só de ionização. Por enquanto vamos só entender o conceito, tá? Quando eu jogo um ácido dentro de uma água, é exatamente isso aqui que acontece, ó. A ionização é uma espécie de uma reação química do H+ com a água, aproximadamente. Correto? Liberando esses íons SO4- aqui. Por isso que não é recomendável jogar água quando uma pessoa recebe uma carga de ácido na pele, né? Você ir lá lavar. O segredo é secar com um pano quente, é secar com um pano seco, e aí você jogar um leite de magnésio, alguma coisa na forma de base aqui, que é uma coisa que nós vamos explicar depois, tá? Mas é exatamente isso que acontece. A água não limpa o ácido. Teve um caso aqui no interior de São Paulo, né? Que o namorado ciumento foi e jogou ácido no rosto da moça. A moça terminou o relacionamento, ele foi lá e jogou ácido. Aí a população veio e começou a jogar água para tentar limpar. Aquilo ali só acelerou o processo, tá certo? Aí é que eu falo, né? Se ser inteligente para você é difícil, experimenta a ignorância. A ignorância é muito mais cara, né? Prejudica muito mais a humanidade, entendeu? Quando a menina chegou no departamento médico lá, os médicos ficaram aterrorizados, disseram, pô, mas não deveria ter jogado água, mas a população não sabia disso. No âmbito de socorrer, de querer fazer o bem, jogaram água. Não pode. Passa um pano seco, corre para o hospital, farmácia e jogar um neutralizador de ácido aí. Nós vamos falar disso aí depois, tá certo? Então, entenderam a reação de neutralização, a formação de hidrônio? Hidrogênio ionizável. Para ocorrer a ionização, eu tenho que ter hidrogênio ionizável na molécula, tá certo? Então, vamos pegar um exemplo aqui, ó. O ácido carbônico, né? Como que esse ácido aparece na sua fórmula estrutural plana? Ele vai aparecer assim, ó, COH, né? Só um instantinho. Deixa eu fazer mais para cá, ó, OH, aí ele faz uma dupla com oxigênio aqui, ó, H2CO3. Ô professor, como é que o senhor sabe que é assim? Oxente, vai lá, falando igual a caipira, oxente, vai lá nas aulas anteriores, ligações químicas, e vê as fórmulas estruturais planas das moléculas, mais ou menos desse tipo, dos oxiácidos aqui que nós fizemos. Você vai ver que eu segui um padrão. Quem são os hidrogênios ionizáveis? Os hidrogênios ionizáveis são aqueles que estão ligados aos elementos mais eletronegativos. Tá certo? No caso, os que formam pontes de hidrogênio. Lembra das pontes de hidrogênio? Hidrogênio ligado com oxigênio. Então, aqui, ó, é o hidrogênio ionizável. Esses dois aqui são ionizáveis. Correto? Ô, professor, quer dizer que tem algum ácido que pode ter alguma molécula com hidrogênio que não é ionizável, né? Sim, sim. Ó, vamos pegar o vinagre, por exemplo, ó, isso aqui é um ácido, certo? Essa molécula aqui é um ácido. Ô, aluno, eu vou apagar aqui, tá? Depois eu reescrevo isso aqui, tá? A gente faz um planejamento aí e acaba não dando certo. Isso aqui é um ácido orgânico, tá? Não um ácido inorgânico, correto? A fórmula estrutural plana tá assim, ó, esses 3 hidrogênios ligados aqui, COOH. Quem é o hidrogênio ionizável? Esse aqui. Qual que é a fórmula molecular mesmo? C2H12344O2. Olha só que interessante. A molécula tem 4 hidrogênios, certo? Só que apenas um é ionizável, ó.
Na hora que eu jogar esse ácido na água para fazer a ionização, ela vai ficar assim, ó, CH3CO-1 mais H3O mais. Então só vai formar uma molécula de hidrônio e uma molécula de água eu preciso. Estão entendendo? Isso aqui na química orgânica, tá? Ô professor, tem algum ácido na química orgânica que tem hidrogênio na molécula e esse hidrogênio não é ionizável? Opa! Já que vocês pediram, estou atendendo pedidos. H3PO3. Vamos fazer a forma estrutural? POH. Eita, hoje eu estou ruim de espaço, hein, alunos? Ó, POH. A forma estrutural plana dele é assim, ó. E aqui eu tenho H. Olha lá. PO3. Aqui tem uma dativa, ó. Perdão. Ó, se eu errar mais uma vez, vocês fala para eu parar, tá? Ó, ele tem uma dativa aqui com oxigênio. Isso, olha lá. H3PO3. 1, 2, 3O, 1, 2, 3. H3PO3. Pronto. Quantos hidrogênio ionizável eu tenho? Os hidrogênios ionizáveis são só esses dois aqui, ó. Porque tá ligado ao elemento mais eletronegativo, o oxigênio. Esse hidrogênio aqui não é ionizável. Ah, professor, então quer dizer que ele só vai liberar dois? Quer dizer que num processo de ionização com a água, o que ele vai formar aqui, professor? Ele vai formar HPO3 menos 2, que ele liberou 2, mais 3H3O, mais 2, né? Isso, tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Duas moléculas de H2O para cada hidrogênio ionizável. E o 2H3O. Alunos, vamos fazer diferente? Eu ia dar a definição de hidrácidos e oxiácidos aqui. Eu resolvi improvisar, né? Por isso que é bom ser flexível. Inteligência envolve isso, tá? Você tá com a programação, de repente algo acontece, entendeu? E você tem que mudar a coisa e tem que ser flexível para se adaptar. Não é uma tarefa fácil. Veja bem, eu ia dar a definição de hidrácido e oxiácido aqui para vocês, tanto é que eu até apaguei, lembra? No meio da aula eu apaguei os dois nomes ali, estava tudo programado para isso. Mas como isso aqui é um assunto que gera dúvida, para nós não perdermos esse raciocínio, eu vou limpar o quadro do lado esquerdo aqui, certo? E vamos fazer algumas reações de ionização, né? Alguns processos de ionização do ácido em solução aquosa, tá certo? Eu acho que é importante a gente entender isso, porque os alunos às vezes eles têm dificuldade para entender esse processo no ensino médio, tá certo? Então eu vou fazer aqui umas reações de neutralização. Então, seguindo o nosso improviso aí, vamos fazer algumas reações de ácido em solução aquosa, né? Reações assim, seria uma espécie de ionização. Lembra lá, aquele caso ali é um caso especial, então eu não vou fazer, eu vou só escrever ele aqui, ó, H3PO3 mais H2O. Quantos hidrogênio ionizável? Você olha aqui, você vê 3, mas ele não tem 3. Ele tem 2. Ô professor, como é que eu faço para saber isso, hein? Aí você teria que aqui, nesse caso aqui, na química, deixa eu falar uma coisa. Na química, toda regra tem uma exceção. Toda regra tem uma exceção. Esse cara é uma exceção da regra. Porque se você pegar, por exemplo, o H2SO4, por exemplo, aqui, ó, H2CO3, ó, 2 aqui significa 2 hidrogênio ionizável. Esse cara aqui é a exceção da regra. Então, esse aqui você vai ter, aqui, ó, do jeito que eu estou passando aqui, você já carimba ele aí, vai ter que decorar mesmo, memorizar, saber que o H3PO3 ele tem 3 hidrogênio aqui, mais 2 ionizável, certo? Correto? Então, aqui, ó, nós vamos ficar com HPO3 menos 2, porque esse hidrogênio não sai, é esse hidrogênio aqui, ó, que não é o ionizável,
correto? Mais a molécula de hidrônio H3O+. Agora veja bem, tem que balancear essa equação aí. 2 hidrogênio ionizável, então eu vou precisar de 2 moléculas de água para formar 2 de hidrônio, certo? Correto? Maravilha? Por exemplo, alunos, vou fazer no improviso aqui, tá? O H3PO4. O H3PO4 já vai ter, aqui, OH, certo? Ele já vai ter 3 hidrogênio ionizável. E vai ter uma dativa aqui, com oxigênio, tá? Estão conseguindo observar aí? O H3PO4? Pera aí, deixa eu fazer bonitinho. Faz bonitinho, professor Luiz Caio, Ferreira. No Facebook é Ferreira. H3PO4, porque tem 2 Ferreira no meu nome no Facebook. Vamos lá. Tô com 2 sobrenomes lá. Aqui, vamos lá. P, elemento central, correto? Quantos hidrogênios tem aqui? 3. Então, para cada hidrogênio, um OH. São 3 hidrogênios ionizáveis. Olha lá, aqui segue a regra, E aí ele vai ter uma dativa aqui com um oxigênio, certo? Lembra que dativa só pode fazer do grupo 5A para frente, certo? Então o P do grupo 5A ele só pode fazer uma dativa. Então aqui eu tenho 3 hidrogênio ionizável. Esse aqui respeita a regra. Então nós podemos fazer aqui, nós podemos fazer aqui H3PO4 mais H2O. Olha lá, PO4 menos 3 mais H3O mais. Ô, professor, então quer dizer que se os 3 são ionizáveis, aqui vai ser 3 moléculas de água e aqui vai ser 3 hidrônio. Com certeza, valência menos 3, tá? Com certeza. Entenderam, alunos? Isso é uma coisa que, quando os alunos forem estudar, vocês forem estudar grau de ionização, força dos ácidos, é necessário e imprescindível que vocês entendam esse processo de ionização, de ácidos ionizáveis, de hidrogênios ionizáveis. Quantos hidrogênios eu libero lá dentro? Porque se não entender, vocês vão ter dificuldades lá na frente, quando vai calcular o equilíbrio ácido-base, o pH da água, as moléculas de hidrônio. Então, às vezes, joga um ácido lá e apenas um é ionizável. Tem 4 ácidos, tem 4 hidrogênios, mas apenas um é ionizável, igual aqui, Entendeu? E aí, na hora que você for calcular o pH, se você achar que isso aqui é ionizável, você vai errar. Entendeu? Somente hidrogênio ionizáveis é o que dá o caráter ácido para a substância. O caráter ácido é aqui, O que é o hidrogênio ionizável, professor? É o hidrogênio ligado ao elemento mais eletronegativo da substância. No caso aqui é o oxigênio. Na maioria das vezes é o oxigênio. Correto? Alunos, só que essa ionização, ela pode acontecer de forma parcial. E essa regra vai ser válida para todos os ácidos. Quando eu tenho mais de um hidrogênio ionizável, ela pode ocorrer de forma parcial. Professor, quer dizer que ela pode ionizar apenas um hidrogênio? Ou ionizar apenas 2 hidrogênios dos 3 hidrogênios ionizáveis, no caso do H3PO4? Com certeza, é o que eu vou fazer aqui agora, vou fazer ela em etapas, Por exemplo, vamos pegar a molécula, Eu vou escrever aqui, etapas, tá? Para vocês entenderem. Vamos lá, vamos pegar, vou fazer de branco, vamos pegar H3PO4, primeira etapa, etapa 1. Espera aí, deixa eu escrever bonitinho. Vocês já perceberam que escrever não é o nosso forte aqui, tá? Então vamos pegar aqui, H3PO4 mais H2O. Agora aqui eu vou fazer uma etapa liberando apenas um hidrogênio ionizável. Então, eu vou ficar com H2PO4 menos 1 aqui, que é menos 1, porque apenas um foi liberado. E aí formado uma molécula de hidrônio H+. Fechou? Fechou. Agora, a segunda etapa, eu vou ionizar, certo?
O segundo hidrogênio, olha lá, ó. Ó. O segundo hidrogênio vai escapar aqui da molécula. Correto? Para ser ionizado. Então eu vou ficar com HPO4 menos 2. Esse 1 que estava aqui, ó, vem aqui, ó, valência, libera uma valência aqui, fica mais um elétron livre, porque ele solta daqui, liberando um elétron livre aqui, formando mais uma molécula de hidrônio aqui, ó, H3+. E a terceira etapa é esse hidrogênio aqui, ó, escapando da molécula, certo? Do ácido. Aí a ionização se torna total, né? Opa, aqui vai ficar 3, ó, era menos 2, o hidrogênio escapando, ó, menos 2, o hidrogênio escapando fica menos 3, H3+. Correto? Beleza? Aí nós vamos ter ionização total, que é essa aqui, ó. Tá vendo? Ó? Eu tenho 3 parciais. Gente, isso é muito comum na química, tá? Esse tipo de equações químicas aqui, ó. Eu vou somar, né, as reações químicas aqui, essas 3 etapas para formar uma só. E como é que isso funciona, professor? Depois, lá na frente, nós vamos treinar isso, tá? Não precisa se preocupar agora, a não ser que você tá aí com o vestibular na porta, aí precisa estudar, e você vai atrás de outras videoaulas. No meu canal, essa videoaula não tem ainda, né? Que as reações de entalpia, a gente treina muito esse conceito. Mas vamos somar as 3. Em lados opostos, substâncias iguais, ó, tá vendo a seta aqui? Ó, isso aqui é como igualdade em matemática. Em lados opostos, substâncias iguais, eu corto, ó. Ó, elas são canceladas. O que sobra desse lado aqui? O H3PO4. Mais, e aqui? 3H2O. 1, 2, 3, 3H2O, certo? Fechando. PO4 menos 3, né? Desse aqui. E esse aqui, 3H3O mais. Tá aqui, ó. Olha lá, ó. É a reação de ionização total. Ela ocorre de forma parcial, né? Fechando o ciclo aqui. Eu posso fazer direto, professor? Pode. Isso depende do contexto, dos exercícios, daquilo que estão sendo pedido, né? Está sendo exigido na linha de raciocínio do exercício. Às vezes, volto a frisar que o aluno, se ele não entender isso, chega lá na frente, por exemplo, um ácido fosfórico, que é esse ácido aqui. Ô professor, como é que você sabe o nome? Depois nós vamos explicar. O ácido fosfórico, né, sofre uma ionização parcial, liberando 2 hidrogênios da molécula, certo? Num total de tantos gramas, com 20% de ionização. Qual é o pH? Aí o aluno, se ele for por isso aqui, ó, por essa situação aqui, com ionização de 3 ácidos, ele vai errar. Ele vai errar. Entendeu? Ele vai errar. Então, é isso que você tem que entender. Para cada molécula de água, um hidrogênio vai ser liberado. Ó. Vai ser liberado um aqui, outro aqui e outro aqui. Então, eu preciso de 3 moléculas de água para dar 3 moléculas de hidrônio. Entretanto, nem sempre ele ocorre de forma total. Nem sempre essa ionização ela é total. Às vezes ela ocorre uma vez só, ela libera só um hidrogênio. Ó. Entendeu? E aí você vai ficar com uma ionização parcial do ácido. Tá certo? E isso precisa ser bem entendido. Porque depois lá na frente, lá, a hora que você for estudar o equilíbrio iônico aí dos ácidos, sais base, titulação, né? Calcular os valores de pH, se você não tem isso, aí você erra. Certo? Se você não tem esse conhecimento, você erra. Tá certo? Alunos, quais são as 3 propriedades básicas do ácido? Certo? Eu não vou escrever. Eu não vou escrever. Primeira propriedade. Em solução aquosa sofre ionização. Correto? Uma propriedade funcional do ácido. É até da definição, né? Ácido é toda substância que em solução aquosa sofre ionização liberando íons H+. Então essa é uma propriedade. Os ácidos conduzem corrente elétrica em solução aquosa. Conduzem porque eles liberam íons. Na química, tudo que liberar íons conduzem corrente elétrica. Tem que ser solução aquosa, professor? Por que tem que ser solução aquosa? Porque fora da solução aquosa ele não libera íons. Somente ao adicionar em água que ele vai
liberar íons, aí sim eu consigo conduzir corrente elétrica. Tá certo? Aí você pergunta, ô professor, mas essa corrente elétrica é uma corrente intensa, ela é forte, fraca? Tem experimentos, tá? Em laboratório que você coloca os 2 fiozinhos na solução aquosa de ácido, a lâmpada acende. Quanto mais forte for o ácido, certo? Maior será a corrente elétrica liberada. Ô professor, como é que eu meço a força dos ácidos, hein? Calma, isso aí a gente vai ver depois, tá? Mas quanto mais forte, maior é a corrente elétrica liberada, correto? E uma propriedade organoléptica tem sabor azedo. Tudo que tem sabor azedo é ácido. Limão, por exemplo, você chupa o limão, você sente o azedo. Quer dizer que é uma fruta ácida. A laranja verde é ácido, porque o sabor é azedo. Tudo que azedar a boca é ácido, tá certo? Então, 3 propriedades importantes, tá? Ó, 3 propriedades importantes. Liberam íons H+, conduzem corrente elétrica em solução aquosa e possuem sabor azedo, tá certo? Alunos, vamos fazer 2 exercícios teóricos aí para a gente fazer uma discussão legal sobre isso. E aí na aula que vem a gente faz a classificação hidrácido e oxiácido, parte para a nomenclatura, pode ser? Improvisando. É que eu comecei a dar esse processo de ionização aqui, baseado na definição inicial. E aí eu ia classificar hidrácido e oxiácido, eu vi que ia perder a linha de raciocínio. Então eu resolvi, né, atacar no processo de ionização, que é a questão inicial do ácido, né, está relacionado com a sua definição. E aí na próxima aula a gente vem com classificação hidrácido, oxiácido, nomenclatura, a gente fala mais das propriedades, tá certo? Vamos fazer isso? Combinado? Vocês ficam bravos? Nossa, o professor mudou a aula no meio do caminho aí, ó, tal. Bom, se você for o perfil de aluno organizador, você vai ficar com muita raiva de mim, certo? Correto? Você vai ficar com muita raiva da minha pessoa, tá? Mas se você for o perfil I, de introvertido, artístico, né, pensador, sonhador, artístico, você vai adorar eu ter mudado no meio do caminho. Quer saber mais sobre I, O, A, atitude, C, comunicador? Com 4 perfis de alunos que existe dentro de uma sala de aula e tem que saber trabalhar com os 4. Quer saber mais? Acompanhe nossos vídeos da inteligência no canal, que está entrando no ar com força. Lá está escrito inteligência, nós temos uma pasta virtual dentro do nosso canal escrito inteligência e educação, tá certo? Com níveis de aprendizagem. Inteligência e aprendizagem, melhor. Lá você vai aprender de que forma você pode fazer para aprender melhor e se tornar um autodidata e depender cada vez menos de professores, não que o professor não seja importante, tá? O professor é muito importante, mas você vai depender cada vez menos das coisas e vai assumir mais a responsabilidade pelo seu autodesenvolvimento. Tá certo? Vamos lá? Bom, para quem estava esperando, né, uma lista de exercícios aqui de textos de vestibular, tal, e com aqueles dizeres todos, não, vou dar 2 exercícios muito simples, muito importantes para a gente poder refletir sobre a aula de hoje. Exercício que a gente vai bater papo, vai dar muito esclarecimento a você e automaticamente vai fazer você perceber isso de uma forma diferente, de uma forma contextualizada, tá certo? Química é a ciência dos materiais. Na minha primeira aula aqui eu disse para vocês que o maior laboratório de química que nós temos, o melhor laboratório de química que nós temos no dia a dia é a cozinha da nossa casa. Na cozinha da nossa casa acontecem infinitas reações e é claro que o nosso papel aqui é ensinar vocês a trabalhar, a estudar, né? Perdão, para prestar vestibular, concurso, ir bem na escola. Mas, acima de tudo, nós queremos que vocês guardem isso para a vida toda. Então, 2 perguntas simples para resumir a aula de hoje, tá certo? Primeiro, por que o ácido não corrói o vidro? Se você for nos laboratórios, tá? Se você for nos laboratórios,
de química por aí, você vai ver que tem ácidos lá, modelos de ácidos, né, guardados em vidros. E ele não corrói o vidro. Por quê? Uma pergunta boba que vai refletir muito sobre o que nós falamos hoje. Primeiro, por que o ácido corrói substâncias? Essa é a pergunta antes da primeira da pergunta. Por que o ácido corrói? Você botar na pele, ele queima. Chupa um maracujá aí, você vai ver que ele vai queimar a língua. Tamarindo, são frutas ácidas, né, com concentrações ácidas. Tamarindo, por exemplo, queima a boca, queima a língua, né? Maracujá, se você chupar, ele queima. O mamão verde, aquele leite, ele queima a boca. O caju queima a boca, né? São frutas puramente ácidas. Por que queima a boca? Exatamente porque o ácido ele corrói, né? Ele vai causar algumas feridinhas. Claro que na nossa pele existem substâncias reativas ao ácido. Então o ácido ele corrói devido à sua autoafinidade química com outras substâncias. Os ácidos são uma das substâncias mais reativas do planeta Terra. Os ácidos eles têm um poder de reatividade muito grande no nosso contexto. E por ele ter alto poder reativo é que ele corrói. Então, quando você joga um ácido na sua pele, ele vai corroer a sua pele, porque a sua pele tem substâncias, tem água, né? Tem substâncias que são reativas aos ácidos. Por isso que ele corrói, tá certo? Ah, então quer dizer, professor, que ele não corrói o vidro porque o vidro não tem afinidade química com ele? Exatamente, o vidro não é reativo ao ácido. E algumas modalidades de plástico também, tá? Algumas modalidades de plástico. Por quê, professor? Porque o vidro, ele é formado por silica, uma substância chamada silica, né? Silicate, que é a composição da areia, do cimento, né? Silicate, silica, o que você quiser chamar aí, né? Ele tem essa composição aqui, ó, SO4-2, é o silicato, né? E areia, vidros, tijolos, cimentos, todos, na sua grande maioria, tem essa composição em sua estrutura. Isso aqui não é reativo ao ácido. Então o ácido ele não consegue corroer o vidro exatamente por conta dele ser formado por componentes da silica, né, do silicate, né, do silicato. O silicate, eu coloquei silicate aqui, é silicato. Tá? Silicato. Isso aqui, ó. Isso aqui é silicato. Correto? Silica, de SI, silício. O silicato é esse modelo. Ah, o que é silicato? Silicato é uma marca de cimento. É uma nomenclatura usual para definir essa substância dentro de um cimento. Entendeu? Então existe uma substância, né, que na fabricação de cimento você usa o silicate, é uma nomenclatura usual. Mas o silicato ele tem essa propriedade aqui. E aí, essa substância, ela não tem afinidade química com o ácido. Então o ácido não consegue corroer, não reage com ela. Tá certo? Entenderam? Então o ácido tem alto poder reativo. Professor, como é que eu sei que um ácido é muito corrosivo? Quando ele tem alto poder reativo. E quando que ele tem alto poder reativo? Quando ele tem ele tem alta taxa de ionização. Alto grau de ionização, melhor. Quanto mais ionizável for o ácido, mais reativo ele é, mais corrosivo ele se torna. Ah, professor, então quer dizer que se eu pegar, por exemplo, o H3PO4, olha só, professor, ele tem essa estrutura aqui, professor, ó, né? E aqui a dativa com O. E eu pegar o H3PO3, aí vai ter essa cara aqui, professor, ó, ó lá, assim. Quer dizer que esse aqui é mais reativo que esse, não é, professor? Sim, com certeza. Por quê? Porque ele tem maior quantidade de hidrogênio ionizável. Esse aqui, ó, só tem 2. Esse aqui tem 3. Esse aqui é mais ionizável do que esse. Né? Ele tem um grau de ionização maior, porque ele tem um número de hidrogênio ionizável
maior. Então, ele é mais reativo do que esse, mais corrosivo do que esse, com certeza. Então, em solução aquosa, esse aqui conduz mais corrente elétrica do que esse, com certeza. Né? A lâmpada vai acender mais intensamente com esse do que com esse, com certeza. Está vendo? É isso que vocês precisam entender. É um conceito do dia a dia. Tá certo? Então, o ácido, ele não corrói o vidro porque o vidro não tem afinidade eletrônica com ele, certo? Para ter afinidade eletrônica com o ácido, afinidade eletrônica não, afinidade química, desculpa. Afinidade eletrônica é entre os elementos, tá? Entre substâncias são afinidades químicas. Para ter afinidade química com o ácido, professor, como é que faz, né? Para ter afinidade química com o ácido? Agora você me perguntou, agora você fez uma pergunta legal. Professor, então, por exemplo, o vidro não tem afinidade química por conta da silicate, certo? Do silicato aí. Estou falando silicate, do cimento, do silicato aí. Como que eu posso... Provavelmente, professor, tem outras substâncias que não reagem com ácido, que não tem afinidade química com ácido. Como que eu sei para saber, professor? Como é que eu faço para... Olha, vou ensinar para você uma coisa muito simples. A grande maioria das substâncias solúveis em água, geralmente vai ter afinidade química com o ácido. Na grande maioria, as substâncias insolúveis em água não vai ter afinidade química com ácido. Então, eu acho que esse é o parâmetro geral para a gente saber se uma substância ela é reativa ao ácido ou não. Solubilidade em água. Claro que toda regra na química tem uma exceção, maravilha. Mas percebe que com uma perguntinha boba dessa a gente consegue esclarecer muita coisa? Se você não entendeu, volta o vídeo, assista várias vezes, escreva no papel aquilo que eu estou dizendo, tá certo? Que é de suma importância isso. Então, para o ácido corroer, ele tem que ser reativo. Para ele ser reativo a determinada substância, essa substância tem que ter afinidade química com o ácido. E qual é o critério para saber se uma substância tem afinidade química com o ácido ou não? Solubilidade em água. Se a substância for muito solúvel em água, provavelmente ela vai ter afinidade química com o ácido. Se ela for insolúvel em água, provavelmente ela não vai ter afinidade química. É um parâmetro. Por exemplo, a areia é insolúvel em água. O ácido não corrói a areia, não corrói o vidro. O vidro é insolúvel em água. Entenderam, alunos? Entendeu a diferença aqui? Quem é mais reativo? Esse é mais reativo do que esse porque tem maior número de hidrogênio ionizado. Então, seu grau de ionização é maior, enquanto que esse aqui, o grau de ionização é menor. Então, aquele lá é mais reativo, mais corrosivo, mais forte. Acende a lâmpada com mais intensidade e conduz mais corrente elétrica. Ah, maravilha! Ó, outra pergunta, ó. 2. Por que a glicose C6H12O6 não é considerado um ácido? Por quê? Isso não está nos livros dessas perguntas. É pergunta curiosa dos alunos aí, né? Eu vou falar a fórmula da glicose. A glicose são 6 carbonos. Ó, vou fazer aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ela vai estar mais ou menos assim, ó. Dupla O aqui, né? H, puxa, OH, H, OH, H, puxa ligação química aqui, OH, H, OH, H, OH, H, H. Ela tem essa cara, correto? Aí, o aluno vê uma estrutura molecular dessa, ele fala, ó, o professor Luiz Caio falou que todo hidrogênio ligado ao oxigênio é um hidrogênio ionizável, certo? Então, essa molécula aqui é uma molécula de glicose, certo? Então, se eu jogar ela na água, ela vai liberar hidrogênio, ela é um ácido. Então, ela é um ácido, porque ela tem, ó, hidrogênio ionizável ligado ao H. Só que quando eu jogo açúcar, que é a glicose, na água, não há liberação de íons.
ela não libera esse H aqui em forma de H+. Então ela não pode ser considerada um ácido, alunos. Puxa vida, professor. Sério, com certeza. Tanto é que a fórmula dela, ó, C6H12O6, o H não vem aqui na frente, ó. Tá certo? O H ele não vem, né? Como vem nos ácidos H3PO4, o H vem no meio, como elemento central, tá certo? Então, aí entra o lado experimental do químico, né? Por que é essa definição? Todas as vezes que eu jogar uma substância em água, se ela liberar H+, ela é ácida. Se ela não liberar, ela não é ácido. É uma definição universal. Por quê? Porque você pode confundir o joio com o trigo. Ó, aqui tem OH também, ó. Aqui tem OH, hidrogênio ligado, tem pontos de hidrogênio. Aqui também tem pontos de hidrogênio. E aí você vê a estrutura molecular, você pode acreditar que as duas podem sofrer o mesmo tipo de situação em contato com a água. E isso aqui não ocorre com a glicose. Tá certo? A glicose é uma substância orgânica. Isso aqui é inorgânico. Os inorgânicos todos têm propriedades eletrolíticas, conduzem corrente elétrica, liberando íons em solução aquosa. As substâncias orgânicas, na sua grande maioria, não têm essa propriedade. Depois nós vamos falar sobre isso. Tá certo? Então, a glicose, embora ela tenha hidrogênios ligados ao oxigênio aí, né, o OH, pontos de hidrogênio como aqui, ela não vai liberar esses hidrogênios em forma de íons H+, então ela não pode ser considerada um ácido. Estou fazendo essa pergunta, coloquei aqui porque em eventuais situações de dando aula, né, eu em salas de aula dando aula de química, o aluno fez essa pergunta. Ô professor, a glicose tem OH também, pontos de hidrogênio, por que ela não é ácido? São curiosidades que permeiam a cabeça dos estudantes. E nós estamos aqui para saná-las, né? Melhor. Tá certo? Entenderam, alunos? Tranquilo? Beleza? Duas perguntinhas básicas que faz a gente refletir sobre. Então, todas as vezes que você vê, não vá acreditar que só pelo simples fato de ter OH a substância já é ácida, tá? Porque aqui acontece a mesma coisa e esse aqui não é ácido. Tem que haver a liberação do H+ em forma de íons e conduzir corrente elétrica. São propriedades do ácido. Tá certo? Um forte abraço, meus queridos. Na próxima aula nós vamos fazer uma classificação dos ácidos, falar das nomenclaturas, tá certo? E começar a ferver o caldeirão aqui. Ok? Até lá!